E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em contato, está Deus em tudo? Quero fazer uma pergunta realmente difícil. Está Deus? Ele está em tudo? Está Deus em tudo em sua vida? Uma pergunta difícil que às vezes gostaríamos de evitar, mas sobre a qual cada um de nós precisa ter uma resposta muito clara em nossa vida, e eis a razão. Porque, já que Ele está em tudo ou não, isso afeta minha fé em Deus, ou seja, minha confiança nele. Afeta minha reação aos conflitos da vida. Influencia muito se sou capaz de experimentar conforto em momentos de tristeza, dor de cabeça e problemas. Faz a diferença se eu serei capaz de experimentar contentamento na provação ou não. E altamente influencia a conformidade com o que Deus exige de mim, por exemplo, quando Ele diz, em tudo dai graças. Se Deus não está em tudo, eu posso realmente dar graças? Bem, é muito mais fácil para mim dizer, sim, Deus, Ele está em tudo, quando eu olho por um lado positivo, quando as coisas estão indo bem. Não é tão fácil para mim acreditar que Deus está em tudo, quando sofro dores, dificuldades, angústias, provações e problemas, por exemplo. Está Deus em tudo? Ele está em nosso sucesso financeiro? E quanto ao fracasso financeiro? Ele está em um bom casamento? Ele está no divórcio? Ele está em filhos tementes a Deus? Ou ele está naqueles que estão vivendo no pecado, álcool, sexo, drogas, desperdiçando a vida? Ele está na promoção que você recebeu no seu emprego? Então ele está na sua perda de emprego? Ele está na boa saúde que você experimenta diariamente? Então ele está na doença que você está passando. Ele está em sua vida de obediência? Então ele está no pecado que você cometeu. Ele está no tempo bom, no lindo sol, na boa neve, nas chuvas suaves. Então ele está nos tornados, nos furacões, nos terremotos, nas erupções dos vulcões. Está Deus em tudo. Bem, esse é o título dessa mensagem. E há um verso da Escritura que eu quero que você abra e vamos examinar a pergunta, está Deus? Está em tudo? Romanos 8:28. Quase todos sabem de cor, mas abra lá por favor, porque de alguma forma algo em ler isto, do que só dizer, não é exatamente o mesmo. 8º capítulo de Romanos, versos 28 e 29. E Paulo aborda isso e ele diz, e sabemos, isto é, agora sei que todos sabemos disso, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está Deus em todas as coisas em sua vida. Bem, você pode olhar para a sua vida nesta manhã ou hoje e dizer, bem, eu creio que Ele está em muitas coisas, mas acho muito difícil crer que Ele está em todas as coisas. Então a primeira coisa que eu quero dizer nesta mensagem é isto. Deus está em tudo. Ouça essa passagem e me acompanhe agora. Não pule à frente para tentar descobrir algo, porque se o fizer vai ficar confuso. Ouça. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Algumas coisas que ele não diz nessa passagem. Primeiramente, ele não diz todas as coisas vão ficar bem. Ele não disse que Deus está simplesmente em tudo e ponto. Ele diz todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Deus de fato está em cada uma das coisas. Agora, Ele não está em todas as coisas da mesma forma, mas está em todas as coisas. Isso não significa que Deus seja o iniciador do pecado. Em nenhum lugar ou momento de sua vida, ou da minha, Deus iniciaria o pecado.
Ele nunca pessoalmente nos atrairia para o pecado e nos julgaria como resultado disso. Ele não instiga, mas ele está em tudo. Ele está em todas as coisas, ou ele é aquele que envia, ou ele é aquele quem permite, ele é quem permite, ou ele é quem retém as bênçãos da nossa vida, mas Deus, de fato, está em todas as coisas. Então, enquanto pensamos sobre essa questão, e pensamos sobre o que está acontecendo em sua vida pessoal neste momento, e talvez esteja pensando em algumas coisas e você está se fazendo a pergunta: como pode Deus estar em algo que machuca a mim, do jeito que estou sofrendo, e como Deus pode estar em algo que é culpa de uma outra pessoa, e eu não tive nada a ver com isso, e ainda sou aquele que está sofrendo a dor? Como Deus pode estar em algo assim? Bem, isso nos leva ao que eu chamo de o segundo agente, ou seja, a segunda causa. Muitas vezes olhamos para o que estamos sofrendo e como estamos sofrendo e dizemos: bem, agora eu sei que Deus está nas coisas boas que acontecem comigo, mas veja o que Ele está fazendo comigo. Veja o que ela está fazendo comigo. Veja como eles estão me tratando. Está querendo dizer para mim que Deus está nisso? Então ouça. Para o crente não existe tal coisa como uma segunda causa. Deus está tanto em todas as coisas, e não só isso, mas Ele tem todas as coisas sob absoluto controle, ou Ele não seria Deus. Se existe alguma coisa que está fora do controle de Deus, então Ele não é o Deus da Bíblia. E nós sabemos que isso não é verdade. Deus está de fato em todas as coisas. Agora, o que significa que tudo está sob o seu controle. Então não importa o que aconteça em seu caminho ou no meu como crentes, e falarei dos ímpios mais tarde. Não importa o que aconteça comigo ou com você, como crentes, tudo, não importa o que a segunda causa pareça ou possa parecer, ou o que o agente possa ser, seja algo ou alguma coisa, Deus, em última análise, está no controle, está envolvido. Por exemplo, digamos que seu filhinho, ele tem 5 anos de idade, está com uma tosse muito ruim, ele tosse, croupe, está todo congestionado. Você vai ao armário de remédios como mãe e olha para todas as coisas que você tem e você escolhe um grande frasco de xarope, terrivelmente ruim de sabor. É horrível. A última vez que tentou dar a ele correu para o quarto, deitou-se na cama e em seguida se cobriu com as cobertas e disse: não vou tomar. Então ele sabe o que está por vir. Então você pega aquele frasco grande de xarope e você o leva para o seu filho, coloca sentado e diz: bem, você está doente e você deve tomar isso porque isso vai te deixar bem. Agora, pense nisso por um momento. Não é a mãe que tem gosto ruim, é o xarope que tem gosto ruim. O xarope está no frasco. Então, o que o filho faz? Por exemplo, digamos que ficou com muita raiva e ele dá um tapa no frasco. Bem, ele dá um tapa no frasco porque é uma coisa que não queria. Ele não daria um tapa na mãe. O frasco não saiu sozinho daquele armário, desenroscou a tampa e entrou sozinho no quarto do menino. A mãe colocou a mão no armário. Com o coração amoroso, ela pegou a única coisa e a melhor coisa que traria cura para o seu filho. Ela escolheu o remédio, ela o pegou em suas mãos e ela levou para o quarto dele e disse: filho, isso vai trazer cura para você. Eu sei que o gosto é terrível. Eu sei que é amargo, eu sei que você não gosta, faz você franzir o rosto e não se sentir bem. Pode te deixar um pouco enjoado, mas sei que vai curar você. Agora, ele não gosta disso. Ele nunca daria um tapa na mãe, mas ele deu um tapa no frasco. Se eu começar a dar um tapa no frasco, o que eu vou fazer é ficar amargo e ressentido e hostil com aquelas pessoas ou coisas em minha vida que causaram em mim dor, dano, má vontade, sofrimento, dor de cabeça, o que seja. Essa é a tendência natural e normal para culpar o frasco. O frasco apenas contém o remédio, o qual o Pai, em última análise, contém. Está Deus em tudo? Deus, sim, está em tudo. Então posso reagir de duas maneiras. Posso ficar ressentido, hostil e irritado. E posso culpar e buscar vingança. Ou posso dizer: Deus, você disse que está trabalhando em tudo. Todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem. Você não disse eu gostaria? Não disse que seria agradável? Não vou me empolgar e dizer aleluia, glória a Deus. Pode mandar Deus, eu amo problemas. Deus sabe melhor que isso. Nenhum de nós gosta disso. E temos o direito de dizer: Deus, não gosto disso.
Me oponho a isso. Pode discutir com ele, dizer exatamente o que sente. Apenas diga a ele: Deus, eu não gosto de nada disso, isso é totalmente injusto. Diga a ele, tire isso da sua mente. Ele não fica magoado, ele entende. Então percebe, a verdade é que todos sabemos que passamos por circunstâncias e situações na vida, e passamos por elas, mas apesar disso, ouça, apesar disso, sabemos que existe um selo de proteção ao nosso redor, isso é verdade, e Deus permite a injustiça, e Ele permite a má vontade, e Ele permite as acusações, e Ele permite que Satanás trabalhe em nós de uma forma muito dura. Lembre-se do frasco. Ele só contém o remédio. A mão de Deus, em última análise, está no absoluto controle final. A segunda coisa que eu quero que observe aqui é esta. E é que o envolvimento de Deus em tudo é limitado. Agora, ouça o que ele diz. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam. Ele não disse só isso. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente, ele as ajunta. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que eu disse até este momento, sobre o que Deus causa e o que Ele faz, está relacionado ao crente. Você diz, ok, quanto ao ímpio? Está Deus em tudo? Sim e não. Ele está em tudo o que acontece na vida do ímpio. E o que eu quero dizer com isso é a pessoa que rejeitou Jesus Cristo. Ele está em tudo o que acontece na vida do ímpio neste sentido. Ele conhece todas as coisas que um ímpio faz. Ele diz isso. Ele está continuamente estendendo seu amor ao ímpio. Ele está continuamente estendendo a mão, pronto e disposto a perdoar o ímpio. Ele está continuamente tentando convencer o ímpio do pecado, continuamente tentando trazer conhecimento e compreensão para que essa pessoa entenda que precisa de Cristo. Mas ele está também continuamente envolvido na vida do ímpio, cuidando do pecado dele e dela, cuidando para quê? Que eles sofram as consequências de sua desobediência. Porque a ira de Deus vem contra toda desobediência e rebelião, é o que ele diz em Efésios capítulo 2. Ele está envolvido na vida dos ímpios, sim, ele está. Percebe? Quando uma pessoa rejeita o Senhor Jesus Cristo e vira as costas para Deus, ouça, quando uma pessoa vira suas costas para Deus, como Deus reage a isso? Voltando a Romanos capítulo 1, ele deixa isso muito claro. E meu amigo, se você é uma daquelas pessoas que tomou uma decisão, e existe um ponto na vida da pessoa, e se você tomou essa decisão em sua vida, se pensar por alguns momentos, será capaz de olhar para trás e ver onde decidiu? Não quero fazer parte disso. Eu vou viver do jeito que eu quero. Então, o que você fez? Você cruzou uma linha invisível e eis a resposta de Deus para a sua incrível decisão. Verso 21, Romanos 1. Pois embora conhecessem a Deus, vamos colocar no tempo presente, embora eles conheçam a Deus, eles não o honram como Deus, nem dão graças, mas tornaram-se fúteis em suas especulações, e seu coração tolo é obscurecido por sua decisão de se afastar de Deus. Eles professam ser sábios, mas na verdade são tolos. Eles trocam a glória do Deus incorruptível por uma imagem na forma de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de animais que rastejam. Em nossa cultura, pessoas e coisas principalmente. Qual a resposta de Deus? Eis a resposta dele. Portanto, Deus os entrega nas concupiscências de seus corações, a impureza, para que seus corpos sejam desonrados entre eles. O que ele está dizendo aqui é que a imoralidade desonra o corpo. Então ele diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por esta razão, Deus os abandonou às paixões infames. Verso 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus assim, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Quer saber qual é a resposta de Deus para aqueles que insistem em viver a vida do seu jeito longe de Deus? É bem simples, eis o que ele diz, se é assim que você quer, pode fazer do seu jeito. Mas do seu jeito vêm as consequências
da ira e do castigo, do julgamento e da punição de um Deus que é santo, que te criou para ser como Ele mesmo. Bem, uma terceira coisa sobre essa passagem que quero que olhemos. Deus se envolvendo em tudo e é isto. Terceira coisa que quero dizer aqui é, em primeiro lugar, Ele está envolvido em tudo. Como dissemos aqui, em segundo lugar, não está só envolvido em tudo, mas seu envolvimento é limitado. Aqueles que são crentes até certo ponto, mas também está envolvido na vida do ímpio. Mas em terceiro, Deus está envolvido em todas as coisas, até mesmo no nosso pecado. Agora é aqui que eu quero que você tenha cuidado ao ouvir. Deus está envolvido até mesmo em nosso pecado. Ele inicia isso? Nunca. Instiga isso de alguma forma? Nunca. Ele nos atrai a pecar, não porque para experimentar o pecado devo sofrer as consequências. Não seria do caráter de Deus me atrair para o pecado e depois me julgar pelo que ele cometeu. Então, Deus Ele nunca nos tenta, Ele nunca nos atrai para o pecado, mas Deus está em nosso pecado. Agora, quando dizemos que Deus está em nosso pecado, sim, Ele está, e quero que você tenha certeza de me seguir cuidadosamente aqui. Primeiramente, dissemos que Ele não causa isso, mas Ele permite. Temos livre-arbítrio até certo ponto, então escolhemos sair da vontade de Deus, fazendo o que queremos, e Ele permite. Por que Ele permite? Então Ele está em nosso pecado desta forma. Não que Ele seja responsável por isso, mas está em nosso pecado pelo fato de nos permitir pecar e nos dar a liberdade de agir assim. O que Ele faz se não revelar a nós as nossas fraquezas, nossas falhas e fragilidades, nosso orgulho, nossa arrogância? Qual é a única coisa com a qual Deus tem que lidar acima de tudo? Resposta: o nosso eu. Deixe-me te dar um bom exemplo. Há momentos em sua vida cristã que você pode se identificar com isso. Momentos em que você adquire o hábito de ler a Bíblia toda manhã. Você levanta cedo, a semana passa, você lê toda manhã. Ora pelas pessoas por sua lista de oração. 2, 3 semanas, 4 semanas se passam e as coisas parecem estar indo bem. E aí você, glória a Deus, Senhor, eu realmente estou aprendendo a fazer isso, obrigado, Jesus. Acho que sou capaz de fazer a obra que me chamou para fazer, só quero te louvar por isso. E de repente, pá, você cai. Certamente pecou contra Deus. Se diz, isso acontece às vezes. Acontece com todos nós, sabe por quê? Deus não vai deixar que comecemos a pensar. Agora nós acertamos. Nós acertamos. Com nossa energia, nossa força, sabedoria, nossa espiritualidade, estamos lendo a Bíblia todo dia, estamos orando e orando, estamos indo muito bem. Tudo está indo muito bem. Glória a Deus. Deus, eu sei que reconhece minha ajuda. Não é desse jeito. Percebe? O orgulho pode invadir todos nós antes de sabermos o que aconteceu conosco. Sabe o que Deus faz? Ele diz, tudo bem, fique à vontade. E o que fazemos? Caímos de cara no chão. E o que acontece quando caímos? Oh, Deus, eu sou tão fraco. A velha carne leva o melhor de mim. Vê, Deus quer que vivamos no limite de nós mesmos. Todo dia, o dia todo. Totalmente dependendo dele. Não são nossas obras, ouça. Não trabalhamos para sermos salvos, não trabalhamos para permanecermos. E não são nossas obras que nos mantêm obedientes a ele, a confiar nele. Porque a vida cristã não é uma vida de obras e de fazer sozinho, de administrar e de melhorar, entende? A verdade é que sua carne não é melhor do que era antes de você ser salvo. É a mesma velha carne, natureza humana, com seus 5 sentidos. A única diferença é que agora Cristo vive dentro de você e Ele é a vitória. E é somente quando eu confio nele que eu tenho a vitória. E quando eu não confio, eu falho. Como Deus está em nosso pecado, veja como Ele está. Ele está no nosso pecado a nos ensinar as consequências dele. Ele está em nosso pecado ao nos ensinar o incrível perdão do amor dele. Ele está em nosso pecado ao nos transbordar com sua graça, para que pudesse nos perdoar e nos purificar. Entende? É por isso que, quando você vacila e cai, você não deve ficar andando de um lado para o outro com autopiedade. Deus, eu realmente estraguei tudo dessa vez, é terrível. Deus, eu estou com vergonha, me perdoe. E seguimos pensando que se contarmos quão ruim isso é,
e quão mal nos sentimos, quanto mais contarmos a Ele, finalmente ficará convencido e finalmente nos perdoará. Isso é perda de tempo. Quando você foi perdoado? 2000 anos atrás. Lá na cruz, o perdão de Deus cobriu todo o pecado. Nossa confissão e arrependimento são para renovar nossa comunhão com Ele. E ouça, você pode andar de um lado para o outro com essa autopiedade por semanas, meses e anos, falando de coisas do seu passado. É exatamente por isso que algumas pessoas estão em estado de depressão por anos, porque elas não vão aceitar o perdão e a graça de Deus agora. Não há razão para autopiedade. Minha atuação, como se eu estivesse arrependido, não impressiona Deus. O que Deus quer é um imediato arrependimento do meu pecado e seguir em frente na vida cristã. Ele está em nosso pecado, está. Para demonstrar sua incrível e inexplicável graça. Isso motiva o pecado. Isso motiva o amor, a obediência, o serviço, a honra, o louvor e a adoração a este Deus vivo. Quem pode perdoar assim? Está em nosso pecado, Ele não provoca. Sofro as consequências disso? Sofro. Mas Ele usa isso para nos ensinar, nos instruir quão frágeis e fracos somos. Que somos completamente dependentes dele para tudo na vida. E justamente no momento em que você e eu pensamos que, bem, nós achamos que já resolvemos isso, então não vamos deixar que isso nos incomode. O que acontece é que aprendemos, não, nós não. Entende? Na vida natural, o que fazemos? Quanto mais crescemos, menos dependentes somos de nossos pais. Na vida espiritual, quanto mais maduro você é, mais confiará no Salvador. Agora, uma última coisa eu diria sobre isso rapidamente. Deus está em tudo. Deus, Ele está em todas as coisas. Está envolvido em cada área de sua vida. Porque esta é a motivação dele para cumprir seu grande propósito na sua vida e na minha. Qual o seu propósito final? Ele diz no verso 29, nos conformarmos à semelhança de Cristo. Porque, percebe, o objetivo de Deus não é a minha felicidade, mas ser como Ele. E em sua sabedoria, Ele diz, se quiser ficar bom, precisa do velho xarope. Eu não gosto, você não gosta, então temos que decidir. Quero ser como Ele, então devo estar disposto a ver cada coisa sem nenhuma exceção das mãos de um Pai amoroso. Por mais doloroso que possa ser, devo ver isso de suas mãos. Então, meu amigo, se você não é um cristão, deixe-me dizer isso a você. Você pode não entender quando dizemos Deus está em tudo, mas ouça com atenção. Deus está em tudo em sua vida. E o fato de que até este momento você rejeitou Cristo como seu Salvador, você decidiu viver sua vida do seu jeito. Porque Deus está no controle absoluto, porque Ele ama você, Ele lhe deu o livre-arbítrio suficiente para fazer essa escolha terrível. Mas Ele está em tudo em sua vida. E Ele cuidará disso. Por mais que Ele não queira, Ele vai cuidar para quê? Que as consequências do seu pecado você vai ter que encarar e pagar a pena por este pecado, porque percebe? Fazendo de outra forma não poderia ser Deus. Fazer de outra forma enviaria uma mensagem que você pode rejeitar a Deus e sair impune. O que seria contra a vontade, o plano e o propósito de Deus. Eu quero encorajar você a confessar seu pecado a Ele e dizer a Ele que já viveu tempo bastante sem Ele, que não quer viver sua vida cheia de miséria. Pense sobre isso. Pense nas pessoas que chegam ao fim de suas vidas, os últimos dias, as últimas horas. Que terrível ideia é pensar que você viveu com esse vazio, tentando preenchê-lo com tudo que se pode imaginar. E você chega ao último dia e hora de sua vida e percebe que o tempo todo poderia ter sido preenchido com o mais precioso, valioso bem que qualquer homem ou mulher jamais teve. E é a vida do próprio Cristo. Não cometa o erro de morrer sem Cristo. Se quer o melhor de Deus, você vai dizer a Ele, Pai Celestial, a partir de hoje, eu escolho receber cada coisa que vier à minha vida, como de tua mão.
Eu recebo o que é bom e bem-vindo. Recebo o que é doloroso, a mágoa, a tristeza. Eu recebo tudo de ti. Eu escolho ver isso vindo de ti. Não importa qual o agente, não importa qual frasco, não importa qual seja a segunda causa, vejo vindo de ti e te agradeço e repouso minha vida inteira em sua onipotente, amorosa, soberana mão protetora. Isso te dará a paz que só Ele pode dar. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Dr. Stanley's sermon, Is God in Everything, is very special to me. I first heard it about 30 years ago when my dad handed me this little cassette tape and said, "You need to listen to this." It was at a time in my life when I needed encouragement and needed to dig deep in my trust in the Lord, realizing that yes, God is in every single thing, even the hard times that we can't understand. This sermon impacted my life. It helped me finally grasp that everything that comes my way is by the hand of God. I can rest in knowing that God is in absolute control. And I'm going to continue sharing this sermon with others, just like my dad did for me all those years ago. In Touch, leading people worldwide into a growing relationship with Jesus Christ and strengthening the local church. This program is sponsored by In Touch Ministries and is made possible by the grace of God and your faithful prayers and gifts.